Dalcroze em português. Série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. 12º capítulo: O cinema e sua música. Texto publicado em 1925. Narração: Tatiana Avanço. Produção: Canal Hope Musical e Estúdio Self Sounds. Os progressos feitos pelo cinema foram tão rápidos que não nos causa nenhuma surpresa que as opiniões de seus admiradores, no decurso dos últimos 25 anos, tenham sofrido mudanças tão frequentes e intempestivas. Quanto a mim, há 15 anos tive a oportunidade de escrever um artigo sobre as relações estabelecidas entre o cinema e a música. Há 3 anos escrevi outro, no qual repudiei com a mais elevada convicção as opiniões apresentadas no primeiro. Agora, ao fazer uma leitura casual da versão em inglês desse último artigo que eu julgava ser definitivo, fiquei deveras surpreso ao constatar uma nova modificação, que dessa vez ocorreu em um curto espaço de tempo, nas ideias que sustentei sobre as vantagens de uma musicalidade dos sons associada à musicalidade das imagens e sobre as variações impostas ao estilo musical pela natureza impermanente das imagens em movimento. Há muito tempo tive a alegria de assistir aos primeiros filmes dos irmãos Lumière no Boulevard des Italiens. Foi uma revelação surpreendente para mim. A projeção não tinha nenhum acompanhamento musical, e eu me lembro claramente de não ter me queixado daquele impressionante silêncio. É preciso ressaltar que os efeitos visuais desses primeiros filmes tinham uma natureza essencialmente dinâmica e rítmica. As subidas e descidas das ondas não precisavam de nenhum acompanhamento. Elas, por si só, provocavam comoções musicais da mais extraordinária intensidade. A chegada do trem na estação parecia ter sido regulada pelas tradicionais leis do ralentando sonoro. Certamente, para esse espetáculo naturalmente ritmado e nuançado, o suporte da música era realmente desnecessário. Se, desde então, o acompanhamento do piano foi introduzido nas salas de cinema, é porque as projeções se desenvolveram o suficiente para se tornarem um espetáculo completo, capaz de entreter o espectador durante uma noite inteira. O público, sentado na mais completa escuridão e imerso em um implacável silêncio, não tinha, como no teatro, nenhuma oportunidade de se levantar no intervalo para esticar as pernas. O poder da excitação e renovação do cinema, talvez, seja a única razão para acreditarmos que as imagens poderiam ser acompanhadas por uma música reconfortante. Ademais, a música, provavelmente inconsciente de seus poderes, não estabelecia inicialmente nenhuma colaboração artística com esse espetáculo visual. Não há dúvida de que um pianista mais experiente tentaria evitar contrastes muito evidentes entre o estilo musical e a ação imagética. Com sagacidade, ele alternava valsas, polcas, noturnos, tangos, peças de quick-step e a marcha fúnebre de Chopin. E isso bastava para satisfazer o público mais refinado. Mas, um belo dia, um pianista sensível e clarividente percebeu que certos gestos patéticos ganhavam uma intensidade particular quando, por uma feliz casualidade, coincidiam com certas acentuações sonoras. Ele aplicou-se doravante em multiplicar as circunstâncias para associar os dinamismos visuais aos dinamismos musicais. Essa pesquisa dos sincronismos de energia foi venerada e, desde então, imitada por toda parte, pois não há invenção inteligente que não seja plagiada imediatamente, tão logo a sua ação sobre as pessoas simples, ou sobre os snobs, tenha sido definitivamente observada. E certo dia apareceu um compositor que resolveu improvisar ao piano uma música especial, seguindo, desta vez, com a maior precisão possível, o estilo e os ritmos da ação, e buscando interpretar as nuances emocionais. Essa inovação conquistou grande sucesso entre os espectadores dispostos a se entregarem aos ritmos musicais e que, provavelmente sem perceberem claramente o novo papel exercido pela arte dos sons, notaram na tela, como em seus próprios corpos, um aumento de vitalidade, um entusiasmo especial
que os colocava em contato mais direto com o espetáculo visual. No entanto, o gênero das produções cinematográficas foi, pouco a pouco, modificando-se. Os filmes tornaram-se mais longos e, por outro lado, seus ritmos característicos ficaram mais curtos, alternando-se mais frequentemente com os diversos ritmos secundários, que, em consequência disso, criavam múltiplos contrastes. Os leitmotivs surgiram, interrompendo a ordenação dos períodos ou criando breves polirritmias. Tornou-se difícil para o pianista improvisador manter um estilo contínuo e regular. As nuances cada vez mais numerosas das ações e a dispersão das imagens em ilustrações pitorescas acessórias prejudicaram a unidade de estilo e a ordenação do acompanhamento musical. Enquanto um certo número de pianistas persistia na primeira maneira de improvisar e continuava insistindo nos detalhes das imagens, outros, mais artistas, ou seja, mais fiéis às leis que regem o desenvolvimento contínuo da ideia musical, buscaram, ao contrário, suprimir de sua execução pianística todas as amenidades supérfluas e os efeitos pitorescos ocasionais para se aplicarem à criação de uma música contínua, indiferente aos detalhes secundários e comprometida a criar, para a continuidade da ação imagética, uma atmosfera envolvente, uma espécie de cenografia sonora. Outros pianistas, e também orquestras, contentaram-se em extrair do repertório clássico e moderno obras musicais apropriadas a traduzir, de modo aproximado, o andamento geral dos episódios dramáticos. Alguns compositores, de sua parte, compuseram com o mesmo objetivo e segundo as mesmas tendências obras de caráter sinfônico destinadas a ilustrar filmes inteiros. Enquanto pianistas sem imaginação nem desejo de síntese continuaram a tocar, e como, suas valsas, polcas, noturnos, tangos, peças de quick-step e a marcha fúnebre de Chopin. Os realizadores de filmes, por sua vez, e sob a influência das vibrações sonoras ambientes, tomaram consciência do caráter musical de suas obras e se aplicaram em imaginar um tipo de música visual, calcada terminologicamente sobre uma outra, detentora de melodias, harmonias, contrapontos, desenvolvimentos e orquestração. Uma nova pesquisa de ritmos, constituídos por flutuações de sombras e luz, alternância de linhas retas, curvas e entrecortadas, movimentos calculados ou espontâneos, e interrupções dilatadas pela necessidade de repouso ou pela intervenção de quebras patéticas, ofereceu às suas produções uma fisionomia mais original. Eles tentavam inscrever sobre a tela verdadeiras sinfonias que lhes pareciam, por abarcarem desenvolvimentos temáticos, corresponder às sinfonias musicais. Restaria apenas, eles diziam a si mesmos, sobrepor as duas sinfonias, visual e sonora, para operar uma fusão entre os diversos elementos plásticos e musicais, entre o desenho das ações e a melodia, entre as evoluções e o contraponto, entre o conjunto de gestos individuais ou coletivos e a harmonia. Eles acreditavam que criariam, assim, uma nova aliança artística na qual o espaço e o tempo, a construção linear e a forma lírica, as vibrações luminosas e as vibrações sonoras, os ritmos corporais e os ritmos musicais seriam fundidos. Porém, ao imaginar essa fusão, eles não se deram conta de que precisariam submeter-se a si mesmos a essas experiências, de caráter íntimo, tão necessárias à eclosão do sentimento musical. Eles ignoravam a essência metafísica da música e os meios técnicos de comunicá-la através das faculdades físicas de expressão. Os músicos também ignoravam completamente essa técnica particular sem a qual toda a colaboração se torna uma ilusão. Como disse Appiah de um modo notável, abre aspas, se a música deseja ordenar a mobilidade do corpo, ela deve, primeiramente, informar-se sobre aquilo que o corpo espera dela. Depois,
ela deve interrogar-se sobre essa questão e buscar desenvolver em si mesma a faculdade que exige dele, o que dependerá inteiramente daquilo que nós iremos lhe oferecer de volta. A música não pode oferecer nada vivaz ao corpo se ela não perceber, primeiramente, a vida que lhe habita. Isso é evidente. O corpo oferece a sua própria vida à música para recebê-la de volta, ordenada e transfigurada. Para tornar vivaz a colaboração desejada, os diretores deverão renunciar deliberadamente à atração mágica das palavras e frases, além de repudiar toda especulação ideológica e escrutinar, simultaneamente, a alma e o corpo de duas artes muito distintas, ainda que possuam o mesmo valor expressivo. A primeira destina-se diretamente aos olhos e deseja exercer esse privilégio de modo permanente, enquanto a segunda, consciente de que lhe confiamos um papel secundário, deve aceitar a situação e buscar apenas fortalecer as impressões visuais. Antes de tentarmos associar esses dois elementos, não seria necessário estudar profundamente suas naturezas, particularidades e potências? Há, inicialmente, no processo de acompanhamento musical das imagens, uma série de meios técnicos de expressão que se tornaram tradicionais nas salas de cinema. Ainda que esses efeitos sejam inteiramente exteriores e já se manifestem em razão de seu uso quase totalmente obsoletos, convém mencioná-los, pois eles nasceram da observação natural das correspondências entre todas as manifestações de ordem visual e sonora. Em primeiro lugar, o estilo de uma época, figurinos, arquitetura, caracterização geral dos personagens, é musicalmente transposto com maior facilidade por meio do emprego de fórmulas melódicas e harmônicas determinadas através dos séculos, pelo meio, pelas condições sociais e pelas circunstâncias particulares da vida individual. No cenário natural, montanhas, lagos, pradarias, florestas, pode ser indicado musicalmente por certos encadeamentos de acordes, pela natureza particular de ritmos e tonalidades. O andamento geral de uma ação, tranquila ou turbulenta, contínua ou fragmentada, corresponde, evidentemente, aos diversos tempi musicais. Andante, allegro, presto com foco, allegretto gracioso, hesitando, calmato, etc. As nuances de luz e sombra correspondem aos registros sonoros. O próprio espaço poderia, de certa maneira, ser representado pelas harmonias musicais abertas ou fechadas, completas ou imperfeitas. Desse modo, uma sucessão lenta de acordes desprovidos de terças ofereceria, inevitavelmente, uma impressão de calma, de continuidade e de horizontes infindos que sugerem, através de uma associação de ideias, a vista de uma pradaria tranquila, da imensidão do mar, de um campo de neve destituído de sombras, ou criaria, ainda, a impressão da penumbra reclusa de uma catedral. Os traços proeminentes de um personagem podem ser traduzidos por tonalidades maiores, menores ou cromáticas e suas superposições e combinações. Todas as diversas manifestações do temperamento comportam ritmos particulares que, todos eles, devem ser transmutados em ritmos sonoros graças a dinamismos consonantes e acentuações sincrônicas. Os gestos contínuos poderiam ser traduzidos por um desdobramento de sonoridades ligadas, os gestos abruptos, pelo staccato, os gestos hesitantes pelas síncopes. Os encadeamentos de gestos, atitudes e deslocamentos constituem um todo que seria facilmente transposto através de frases e períodos musicais. Os diversos graus de intensidade e amplitude dos gestos seriam muito naturalmente traduzidos pelas múltiplas nuances de intensidade sonora, forte, pianíssimo, crescendo e decrescendo. Finalmente, a interrupção do movimento humano e a ausência de luz corresponderiam, precisamente do ponto de vista expressivo, ao silêncio musical. É evidente que essas transposições têm um caráter demasiado elementar e artificial. Elas revelam somente conhecimentos técnicos e não estabelecem, portanto, com a arte propriamente dita,
mais do que uma afinidade aparente. Ser artista é ter a dupla faculdade de pensar e, depois, de prolongar esse pensamento na vida. No momento em que certas sensações idealizadas se converterem em imagens potentes, o artista sempre encontrará os meios para lhes oferecer uma forma expressiva. Como diz Peladan, abre aspas, o artista é aquele que estabelece conscientemente um pacto entre a sua personalidade psíquica e a ciência universal, um harmonioso equilíbrio entre a vida e o ideal. Fecha aspas. Há, certamente, numerosos meios de estabelecermos um consentimento entre as impressões auditivas e as impressões visuais. O importante, nessa aliança musicoplástica, é que cada uma dessas artes integradas possa expressar-se de uma forma pessoal, mas sempre respeitando, à custa de certos sacrifícios, a forma natural da outra. Essa forma é subordinada à natureza inerente aos órgãos encarregados de perceber e registrar as sensações. Foi assim que, através dos séculos, certos tipos de arquitetura sonora foram estabelecidos. O tempo pôde modificá-las, mas ele não foi capaz de distorcê-las. As leis do fraseado musical são imutáveis. As leis do desenvolvimento melódico variam somente em relação à sua extensão, ou seja, à frequência de suas repetições, idênticas ou variadas. As formas da sinfonia visual ainda não foram estabelecidas. A sétima arte hesita diante do vasto campo de novas possibilidades. Ela é tão jovem, tão plena de vida, que se encontra constantemente levada a se engajar em terrenos inexplorados. Certa de sua vitória, ela vagueia, e as formas que adota momentaneamente são abandonadas no instante em que imagina outras mais novas. Como a sétima arte poderia definir um estilo definitivo se a cada dia ela observa a expansão dos seus meios de expressão? Ela deseja aliar-se à arte musical, mas, muito segura de sua potência, ela não sente nenhuma necessidade de renunciar, ainda que provisoriamente, à pesquisa de um estilo pessoal para se conformar às formas tradicionais de uma arte associada que ela considera, no fundo, subalterna. A música sabe muito bem que cabe a ela modificar-se para desposar a causa de uma arte tão nova que consideramos como uma verdadeira irmã, mas que, até agora, ela reconhece apenas como uma irmã adotiva. A união projetada e mutualmente consentida ainda não se processou, e isso só acontecerá em condições muito particulares. Essas condições são as mesmas que propiciaram a associação da palavra com a música. No Lied, a poesia e a música realizam mútuas concessões. Cada uma dessas duas artes possui formas definidas que foram criadas através de incessantes experimentos. Ainda assim, tanto uma quanto a outra renunciaram à autoafirmação integral para obedecerem às leis da alternância, contraste e oposição, que asseguram um feliz equilíbrio entre os elementos a serem harmonizados. A música não segue as palavras da poesia, ela busca exprimir a sua essência. Ela reproduz a emoção criadora com os seus próprios meios de expressão, completando a ação do verbo, amplificando-a e a prolongando. Ao respeitar os ritmos da palavra, a música não renuncia por conta disso aos seus próprios ritmos. Ela tão somente os suaviza, de modo a unir-se mais intimamente ao pensamento que criou os ritmos verbais. Ela sabe muito bem que não poderia colaborar com o poema a não ser que respeitasse as suas formas originais e exteriores. O poema aceita todas as modificações de duração impostas no concurso de uma composição musical, que o fragmenta, interrompe o seu fluxo e o comenta. E ao finalizar a sua ação expressiva, ele concede à sua arte associada toda a liberdade para prolongar a emoção geradora. Além disso, o poema aceita que a música modifique suas durações, que duplique, triplique ou quadruplique a sonoridade de suas palavras,
que desenvolva uma frase musical de 2 compassos durante a emissão de uma única sílaba, ralentando assim o seu andamento geral, bem como os andamentos particulares de cada sessão. A partir de um consentimento mútuo similar, será possível realizar a união da arte cinematográfica com a arte musical. Tão logo a primeira tenha realizado as experiências necessárias para afirmar-se sob um certo número de formas definidas, em movimentos regrados e ordenados pelas leis universais do equilíbrio. Nesse dia, as duas formas se interpenetrarão. Seus pensamentos irão se harmonizar e se comunicar. Ainda que a música, no estado atual das coisas e desejosa de aliar-se intimamente à imagem, encontre-se a todo instante entravada pelo acúmulo, sobre a tela, de efeitos de uma variedade extrema e de um interesse evidente, mas que ela não seria capaz de traduzir sem prejudicar a sua existência pessoal. Constatamos, nessa aliança entre a palavra e a música, que o desenvolvimento musical prolonga fatalmente a duração das palavras e frases, embora esse prolongamento não comprometa, de forma alguma, a continuidade do pensamento. Enquanto a extraordinária brevidade dos ritmos visuais, a arte cinematográfica é, neste momento, uma arte do detalhe, condena o compositor encarregado de traduzi-la a renunciar toda a lógica progressiva, estética ou emotiva. Quando apreciamos na tela o bimbalhar de todos os sinos do campanário, sua duração não ultrapassa 30 ou 40 segundos. Seria pueril pedir à música para fazer esse carrilhão ser ouvido, ainda que, como em certos filmes, esse bimbalhar tenha a função do leitmotiv e tenha, na ação, uma importância capital. Toda ideia musical requer um desenvolvimento. Para que seja possível unir-se a ela, as ideias pictóricas em movimento também devem ser desenvolvidas de um modo estruturado e em conformidade com formas definidas. Essas formas encontram-se, acredito, nas delicadas variações de nuance e nas progressivas alternâncias de luz e de movimento, no concurso da projeção um pouco prolongada de uma imagem deveras representativa. Isso preservaria, durante o desenvolvimento musical, a sua fisionomia essencial, sem incorrer em algo monótono, uma vez que essas variações teriam um valor unicamente ornamental e tonal. Enquanto aguardamos a instauração na arte cinematográfica de um estilo, ou de uma série de estilos facilmente analisáveis e cujo conhecimento irá assegurar ao músico novas possibilidades de uma harmoniosa colaboração, é certo que os filmes atuais e seus acompanhamentos sonoros de agora em diante poderão entrar em acordo para que consintam a certos sacrifícios necessários à consolidação de sua união. É assim que, por exemplo, a ação cênica, ocasionalmente, deverá renunciar a esse movimento incessante, que muito frequentemente a caracteriza, para conceder ao cenário o tempo necessário a fim de que ele possa afirmar o seu papel estético ou emotivo. A música, portanto, reclamará os seus direitos e comentará o cenário com os seus próprios meios expressivos, intensificando sua essência poética ou ainda evocando a presença de seres humanos que são convocados a amalgamar suas vidas à dela. Por outro lado, a música seria interrompida ou mesmo completamente emudecida nos momentos em que a ação se afirmar do ponto de vista rítmico e dinâmico, de uma forma completa e categórica. O poder de incitação e sugestão da música acabará, certamente, por enfraquecer a cena quando exercido de um modo contínuo. O silêncio constitui, em certos casos, um estado patético muito particular. Em outros, ele reforça o poder expressivo dos movimentos corporais ritmados. Assim, fixar sobre a tela, durante alguns instantes, o corpo humano e os agrupamentos de indivíduos em atitudes harmonizadas, de modo a criar o que vulgarmente denominamos de quadros vivos, fornecerá à arte das imagens em movimento instantes de auspiciosos contrastes. Essas interrupções de movimento oferecerão à música uma oportunidade para converter os seus ritmos ágeis
em uma larga exposição de harmonias tranquilas, ou então para exprimir os ritmos interiores dos personagens. Os produtores terão, portanto, a vantagem de modelar os impulsos exagerados dos figurantes ou dos protagonistas, de modo a evitar a exteriorização excessiva e de maneira desmesurada de certos desejos impulsivos dos personagens. Esses impulsos não perderão seu poder emotivo se o ator diminuir momentaneamente a intensidade de seu deslocamento, de modo a possibilitar à música, de sua parte, a expressão dos sentimentos que agitam desordenadamente os protagonistas. Há também certas emoções que não se traduzem absolutamente por caretas, testas franzidas, ranger de dentes, mastigação de charutos, punhos cerrados, pernas trêmulas ou lágrimas de glicerina. No momento em que a música se encontrar presente, sempre benevolentemente pronta a desempenhar o seu papel expressivo, não valeria a pena recorrer de vez em quando aos seus bons ofícios para poupar as energias dos atores e não dar a impressão de uma agitação fatídica, cujos efeitos desordenados acabam por ferir, destruir e agitar exclusivamente o seu sistema nervoso, ao invés de agir sobre a sensibilidade inteligente e nuançada dos espectadores? Penso, neste momento, em certas cenas bastante entediantes e desordenadas do filme sueco Gösta Berling, tão destituídas de estilo e unidade de proporções que, para comentá-las, a música precisaria ser lançada em manifestações dinâmicas extravagantes. A mais bela desordem, dizem, é um efeito da arte. De fato, certas desordens nascem do conflito de forças que se ignora e que produz, talvez, sobre uma multidão, um efeito dinâmico irresistível, mas não chega a provocar uma impressão artística. Outros filmes suecos, afortunadamente, oferecem-nos muitas vezes impressões de uma beleza tranquila e harmoniosa. Uma impressão de harmonia pode, igualmente, emergir de cenas febris e agitadas, se essa agitação é euritmizada. Os mais ardentes conflitos humanos são suscetíveis de serem regrados sobre a tela de um modo estilizado, sem em nada perder de seu vigor e de sua obstinação. Para isso, basta que o realizador, profundamente impregnado da essência de seu argumento, aplique-se, com o suporte de uma série de eliminações e restrições, a livrar sua representação de todos os elementos inúteis, a modificar outros e a solidarizar aqueles que ele julgar os mais intensos e os mais sugestivos. Como disse Turner, abre aspas, o objetivo da obra de arte é manifestar algumas características essenciais e notáveis partindo de uma ideia importante, mais claramente e mais completamente do que os objetos reais. Ela faz isso ao empregar um conjunto de partes interligadas, cujas relações ela modifica sistematicamente. Fecha aspas. De forma geral, a ciência dos agrupamentos humanos e das evoluções rítmicas de uma multidão colherá muitos benefícios ao se inspirar nos princípios elementares que presidem a construção e o desenvolvimento das polirritmias musicais. Os efeitos das emoções humanas e estéticas produzidas pela simultaneidade e pelo sincronismo dos gestos, genuflexões e progressões de uma multidão são, para a maior parte das pessoas, ultrapassados e não se encontram em condição de revelar sinceramente um pensamento coletivo. Em todo caso, os diretores não devem cultivar unicamente efeitos que reforcem linhas análogas com os uníssonos musicais. Se, em dado momento, o coro inteiro deve se deslocar por meio de um movimento de impulsão, um único passo feito por todos os coralistas não será suficiente para que tenhamos a sensação de uma multidão avançando. Para que isso aconteça, será necessário que os últimos coralistas permaneçam totalmente imóveis, enquanto os demais façam somente um pequeno passo. Alguns um passo um pouco maior e outros muitos passos subitamente, de modo que o espaço inteiro fique ocupado e que, por consequência, o agrupamento se alargue. Do ponto de vista dinâmico, ocorre o mesmo.
A impressão de um gasto trivial de energia não depende de um gasto muscular mais ou menos intenso de cada indivíduo isoladamente. O efeito do crescendo poderá ser conquistado sem nenhum aumento particular de energia, sendo suficiente realizar uma simples dilatação, ação análoga àquela de uma contração muscular. Ou, ao contrário, com o auxílio de um alargamento que lhe permita ocupar uma porção mais extensa do espaço. De um modo geral, todos os efeitos dinâmicos serão obtidos pela modificação de relações espaciais, enquanto todos os efeitos patéticos ocorrerão por meio da interrupção de simetrias contínuas. Quando um único figurante se eleva suavemente no meio de um grupo de pessoas que estão ajoelhadas, a impressão provocada será muito mais intensa do que se todos se levantassem ao mesmo tempo. O efeito será 10 vezes mais intenso se, enquanto o figurante se eleva, as outras pessoas ajoelhadas se inclinarem em direção ao chão. Do mesmo modo, qualquer gesto do braço não atingirá sua mais completa significação, a não ser que ele se coloque em oposição a uma outra parte do corpo. Do mesmo modo, os gestos de um agrupamento de pessoas precisam contrastar com atitudes de oposição muito bem regradas. Um corpo que avança nos oferecerá uma forte impressão de deslocamento à frente se, sincronicamente, outros corpos recuarem. Eis porque a polirritmia desempenha um papel tão importante na encenação das multidões. Não apenas a polirritmia no coro, mas aquela que contrapõe os gestos de um solista aos gestos de um agrupamento de coralistas, que opõe movimentos contínuos e lentos com movimentos vívidos e bruscos, que encadeia em cânones gestos e passos, que regula a oposição das atitudes e deslocamentos. Em um conjunto sinfônico orquestral, toda a liberdade é oferecida pelo compositor aos músicos solistas para que traduzam os pensamentos dominantes de sua obra. No entanto, a sua expansão lírica é incessantemente contida e estilizada pela necessidade de se respeitar os limites impostos ao conjunto, de modo a não prejudicar o equilíbrio da interpretação. Na tela, em todas as cenas de conjunto, é a multidão que cria o meio no qual evoluem os atores, os quais podem, evidentemente, conservar total independência de ação individual, desde que se apliquem a se adaptarem a esse meio que lhes impõe as condições estéticas e sentimentais da obra. Por outro lado, todas as individualidades agrupadas que constituem uma multidão devem sacrificar a sua maneira pessoal de expressão para não negar a expressão geral. O papel da multidão consiste em estabelecer, constantemente, as relações e contrastes entre a vida imaginada dos heróis do drama e a vida cotidiana, assim como o ritmo interior dos espectadores. Para unir-se mais estreitamente à música, o filme poderá, ainda, renunciar à projeção de explicações mais ou menos literais, cuja leitura interrompe o movimento contínuo das imagens comparadas e lógicas. Para conquistar um valor estético, a interrupção de movimento deverá ser provocada de um modo racional. Para substituir as explicações inscritas na tela, um cantor, discretamente acompanhado pela orquestra, poderia comentar a ação com recitativos musicais de um estilo adequado ao estilo da sinfonia sonora. Além disso, muitas outras inovações poderiam ser experimentadas com o propósito de assegurar a estilização do discurso musical, assim como do discurso das imagens em movimento. Indicar a sua vasta nomenclatura levaria muito tempo. Ademais, ainda precisamos analisar um certo número de casos nos quais a música, sem sacrificar o seu próprio desenvolvimento, poderia colaborar com a imagem de um modo mais eficaz. Em todas as cenas de ludicidade e humor, o pianista ou a orquestra prestaria um útil serviço ao ator se executasse scherzi ou rondós sinfônicos, ouvertures de óperas buffes ou peças fantásticas modernas. Mas por qual razão os realizadores não permitem, muitas vezes, que a música inspire e ordene suas concepções cênico-visuais?
Seria mais cômodo para eles ilustrar, através de movimentos humanos, certas obras musicais de estilo notadamente descritivo, às quais seria mais fácil adaptar uma ação contínua. O Aprendiz de Feiticeiro de Ducat, por exemplo, ou o Till Eulenspiegel de Strauss, nos domínios do humor, ou A Noite de Walpurgis de Mendelssohn, A Procissão Noturna de Rameau, O Acampamento de Wallenstein de Dundee, ou O Horácio Vitorioso de Honegger, nos domínios do trágico, forneceriam à arte do cinema temas fáceis a serem traduzidos e desenvolvidos plasticamente durante uma ação sustentada. Outras obras musicais, tais como A Gruta de Fingal de Mendelssohn, poderiam servir para comentar de um modo bastante sugestivo a exposição de certas paisagens claramente privadas da presença humana. A simples sucessão das admiráveis vistas alpestres filmadas por Jacques Feder em sua obra-prima Rostos de Criança produziria, se fosse acompanhada pelo Poema das Montanhas de Vincent d'Indy, um efeito de unidade de estilo ao qual quase impossível de ser conquistado, infelizmente, por certa adaptação orquestral recentemente apreciada, na qual o humilde cortejo fúnebre caminhando tristemente nos recônditos estreitos das montanhas foi ritmado por meio dos acentos pomposos da marcha de Tannhäuser, enquanto a íntima dor de um pobre menino camponês foi traduzida por uma das passagens mais vibrantes da extremamente dramática Tosca. Uma música bem adaptada poderia amplificar o valor de uma sequência de imagens, mas, por outro lado, seria necessário que esse determinado filme, para que pudesse resistir ao acompanhamento de uma música de um estilo totalmente diferente, fosse imbuído de um valor incontestável. Não há colaboração e interpenetração mais íntima do que aquela estabelecida entre a paisagem e a música. As linhas da primeira inspiram a segunda a realizar o seu movimento elementar, além de ditar um estilo natural. Todas as mil e uma nuances criadas pelos movimentos da luz e do vento são passíveis de serem transpostas para o domínio sonoro sem nenhum prejuízo à ordenação e ao desenvolvimento do sentimento geral. Em nossa época de grande consciência artística, na qual alguns cineastas passam, a miúde, um ano inteiro, às vezes mais, produzindo um filme, seria interessante, parece-me, realizar uma obra visio-musical de grande unidade, embora nuançando de formas muito diversas, ao mostrar uma paisagem sob os diversos aspectos que ela poderia conceder à marcha progressiva das estações. A paisagem de inverno transformando-se pouco a pouco em uma paisagem primaveril, as árvores cobrindo-se, ainda que parcialmente, de botões, flores e folhagens, o sol de verão iluminando-as e amadurecendo seus frutos, e depois o outono colhendo-os no momento de seu esplendoroso florescer, para lentamente desfolhá-las e as preparar para a chegada fatal da alva estação. Essa paisagem, às vezes apresentada pelo negativo fotográfico que reforça os seus contornos, seria animada por leves brisas ou estremecida pela tempestade ou velada pela neblina, ou ainda desadormecida pelas carícias do sol do meio-dia ou da lua nascente. Tal visão, de natureza essencialmente musical, forneceria ao compositor um adorável tema para a humanizada sinfonia das quatro idades da vida. Para uma obra desse gênero, o realizador não teria necessidade de ser inteiramente familiarizado com a técnica musical. O músico também não precisaria realizar profundos estudos das leis do movimento pictural. A unidade será assegurada, de fato, pelo desenvolvimento completamente natural de uma emoção estética comum entre essas duas artes associadas, assim como pela continuidade lógica das transformações de nuances. Tão logo o elemento humano penetre a paisagem, animando-a com seus movimentos, torna-se indispensável ao músico-compositor ser instruído sobre as possibilidades motoras do sistema muscular, sobre as leis da preparação e do encadeamento de gestos e atitudes, assim como sobre as diversas formas que asseguram as manifestações rítmicas do indivíduo. Se a potência das ideias é capaz de criar uma técnica apropriada,
Também é verdadeiro que o domínio prévio de uma determinada técnica favorece o surgimento de novas ideias, as quais serão interligadas às formas por meio de uma poderosa corrente. Somente através do estudo do corpo humano e de suas faculdades motoras, o músico conseguirá compreender o verdadeiro sentido da natureza humana. As mudanças de humor e de caráter, as emoções grandiosas e aquelas decaídas, assim como os choques emocionais do ser humano, são traduzidos através de mudanças de andamento e da ampliação dos movimentos corporais, no caminhar como na gesticulação e no estado estático. Essas mudanças, inevitavelmente, promovem modificações de tempo e dinâmica na música encarregada de traduzi-las. A duração das manifestações visuais corresponde à duração dos movimentos sonoros. Energia continua sendo energia, mas a divisão do espaço transforma-se em divisão do tempo. Se, em dado momento da ação, é necessário unir sincronicamente os ritmos dos gestos da marcha ou da corrida com os ritmos sonoros, um conhecimento recíproco do mecanismo corporal e da técnica musical deverá ser exigido tanto dos mestres da tela quanto dos mestres da música. Um exemplo divertido do descuido ou distração de certos compositores pode ser apreciado em uma cena de Sílvia, um charmoso balé de Delibes. Em um dado momento, a dramaturgia indica sucintamente a fuga da heroína, que deverá atravessar toda a cena para se refugiar nos bastidores. Silvia foge, indica o texto, e o compositor, para ilustrar essa fuga, contentou-se em fazer a orquestra tocar uma simples escala cromática com triplas colcheias, cuja duração seria suficiente, talvez, para assegurar a fuga desesperada de um rato, mas jamais a fuga da primeira bailarina. Um compositor não conseguirá jamais harmonizar sua música com a movimentação da cena, a qual ele deverá enfatizar o andamento e acentuar os detalhes, se ele não souber humanizar os ritmos musicais, ou seja, sentir em si mesmo o eco das sensações físicas provocadas pelos ritmos musculares dos atores. É efetivamente impossível realizar a representação musical de um ritmo plástico visual sem imaginar um corpo em movimento. Para mover-se, o corpo precisa de uma fração de espaço e uma fração de tempo. A origem e o fim do movimento determinam a medida do tempo e do espaço. Um e outro dependem do peso, ou seja, naquilo que concerne aos membros colocados em movimento pelos músculos, da flexibilidade e da força muscular. Se determinarmos de antemão as relações entre a força muscular e a fração de espaço a ser percorrido, determinaremos, simultaneamente, a fração do tempo. Se estabelecermos de antemão as relações da força muscular e da fração de tempo, determinaremos a fração de espaço. Em outras palavras, a forma do movimento resulta da combinação entre a força muscular, a amplitude da porção de espaço e a duração da fração de tempo. Se fixarmos de antemão as relações da porção de espaço e da fração de tempo, é indispensável, de modo a introduzir os movimentos proporcionalmente, que sejamos mestres do nosso mecanismo corporal, pois a falta da força poderá ultrapassar a medida do espaço ou abreviar a duração. Por outro lado, a rigidez ou uma retenção muito grande deixaria incompleta a fração de espaço ou excederia a duração. Nem languidez, nem rigidez e nem desatenção devem modificar as formas do movimento. A execução precisa de um ritmo exige, como condição preliminar, o domínio do movimento em suas relações de força, espaço e tempo. Sem o conhecimento dessas leis elementares, o musicista plástico não comporá nada além de uma música acessória. Para espiritualizar o sujeito de sua criação, é necessário que ele tenha penetrado previamente os mistérios da vida muscular, de modo a não se esquecer jamais que 1. Ritmo é movimento. 2. O movimento é essencialmente corporal. 3. Todo movimento requer espaço e tempo. 4. A experiência corporal forma a consciência musical. 5. O aperfeiçoamento dos meios físicos tem por consequência um aprimoramento da percepção. 6.
O aperfeiçoamento dos movimentos no tempo assegura a consciência do ritmo musical, assim como o aperfeiçoamento dos movimentos no espaço assegura a consciência da plasticidade rítmica. A maior parte dos homens perdeu os seus ritmos instintivos. Não será a técnica da arte coreográfica tradicional, malgrado seja muito completa e sem concorrência, que irá recuperá-los. As manifestações dessa arte, notadamente, são unicamente métricas. O cinema, contudo, que registra tão facilmente os movimentos dos animais como aqueles dos homens, pode contribuir significativamente no ressurgimento de certos impulsos motores naturais, graças aos modelos que ele é capaz de oferecer à apreciação visual dos profissionais do movimento. Por outro lado, a música, por si mesma, poderá despertar no homem, ao lhe oferecer o concurso de seu eminente poder de excitação, exaltação e ordenação dos dinamismos musculares, certos ritmos adormecidos. Dizem que Charlie Chaplin, assim como alguns outros diretores, organiza as suas cenas com múltiplos personagens por meio da música. Ele está certo, pois somente a música é capaz de ordenar as relações de dinamismo e duração no espaço. Quanto ao processo de criação de ritmos humanos novos, ele será facilitado através de resistências que podem se opor aos movimentos contínuos, aos obstáculos de ordem material suscitados por um espaço inteligentemente modificado. O ritmo, muito frequentemente, é o produto do desequilíbrio. Observamos, nesse sentido, o importante papel desempenhado pelo cenário. O emprego de paredes firmes, colunas e escadarias e planos inclinados diversos. O conflito produzido entre as formas inanimadas e os corpos vivos cria, fatalmente, novas manifestações rítmicas. Constatamos que os realizadores ainda não tentaram imaginar filmes nos quais a tela consinta por alguns instantes em sacrificar alguns de seus efeitos para aumentar o valor dos efeitos musicais e vice-versa. O importante, portanto, para a conquista de uma arte músico-visual integral é que a orquestração dos movimentos corporais não empregue o tempo todo a totalidade de seus registros. Os instrumentos de orquestração sonora, de sua parte, não tocam sempre em tutti para comentar uma ação. O compositor, quando for preciso, aprenderá a restringir os efeitos de registro, a opor, às vezes, os ritmos visuais aos ritmos musicais contrastantes e a construir, graças à aliança, a oposição ou a superposição dos movimentos pictóricos e sonoros, uma polirritmia nova, um contraponto de um gênero ainda desconhecido. Nele, elementos de diversas ordens seriam incrustados uns aos outros, reunidos ou afastados, sobrepostos, unificados ou colocados em disputa. Para que isso aconteça, será preciso, não tenho receio de repetir isso mais uma vez, que cada uma dessas duas artes associadas aprenda a apreciar o imenso valor estético e humano das alternâncias entre movimento e imobilidade, entre vibrantes ressonâncias e profundos silêncios. Não há dúvida de que nós podemos esperançar a chegada, muito em breve, de uma solução para o interessante problema apresentado atualmente pelos poetas do cinema e por alguns músicos que buscam novas colaborações artísticas. Ambos devem aplicar-se ao estudo dos elementos comuns de suas respectivas artes, aprendendo a combiná-las, associá-las e as dissociar conforme as leis naturais de afirmação e negação, de sinergia e antagonismo, de luta e consentimento, de reforço e contraste. A beleza não tem uma forma especial. Ela é geralmente produzida pela harmonização de formas diversas. A sétima arte vive uma vida tão intensa que poderá dispensar o suporte da arte dos sons no dia em que ela estiver impregnada da sensibilidade muito particular da música. Indiscutivelmente, a arte com maior capacidade de tocar e adentrar em profundidade o coração sensível da multidão inconsciente, dispondo, acredito, dos meios expressivos de uma infinita diversidade, próprios à criação de efeitos estéticos mais completamente humanos e emoções profundas e definitivas.